Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vocabulário e kanji. Nessa aula aqui eu vou trazer para vocês vocabulário referente à escola, escolas e não só escolas, mas palavras que têm a ver com estudo, ensino e tudo mais. Vamos nessa! Então, gente, a primeira palavra que eu trago para vocês aqui é o kanji de estudo. O kanji de estudo. Ele tem esse significado base de estudo e você pode usar como palavra separada, gaku, para você falar de estudo de algo específico. Geralmente é usado com uma outra palavra junto, por exemplo, gogaku, que é estudo de língua. Mas o que eu trouxe de exemplo de palavra aqui embaixo é o verbo manabu, que significa aprender. Manabu, que é um verbo de grupo 1, se você ainda não sabe separar os verbos em grupos, olha esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, porque é importante demais você saber separar os verbos em grupos para você saber como usar esses verbos. Então nós temos aqui manabu, que é aprender. Na forma masu fica manabimasu. Por exemplo, watashi wa nihongo o manabimasu. Eu aprendo japonês. Você vai usar essa palavra para aprender. Você pode conhecer uma outra palavra que é benkyou suru, que é estudar, mas manabu é aprender, tá? Tem diferença entre estudar e aprender. Você estuda para aprender, não é verdade? Esse aqui é aprender, manabu. Seguindo, nós temos um kanji que ele é usado para você falar de um momento que aconteceu antes, alguma coisa que aconteceu antes. Saki. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa veio, falou alguma coisa, perguntou alguma coisa num balcão, e aí você trabalha no balcão e depois você virou. O que aquela pessoa queria? Aquela pessoa, você pode falar saki no hito, aquela pessoa que passou agora, anteriormente, saki no hito. E você se refere a coisas que vieram antes com esse kanji também. Por exemplo, aqui a palavra senpai, que é uma palavra que todo mundo que vê anime, que viu algum anime na vida conhece, que significa veterano. Essa construção aqui com esse kanji é justamente porque o veterano veio antes, ele veio antes da pessoa, então é usado para falar dessa pessoa que veio antes de você, que é o seu veterano, é o seu senpai. E aqui depois eu tenho o kanji de sei. Esse sei significa vida. Pode ser dramático, mas Mônica, o que vida tem a ver com escola e tudo mais? Vocês vão ver. Tem muitas palavras que são usadas com esse kanji. Como, por exemplo, aqui embaixo, a palavra gakusei. Gakusei, que significa estudante. Olha que interessante, gente. Um estudante é uma pessoa que vive para estudo, vive para aprender. Nós vimos aqui esse kanji anterior de estudante, o gaku, né? O gakusei. Gaku era o de estudo e usado no verbo de aprender, certo? E o sei é de vida. Então, a vida para aprender. Vida para estudo. É o que um estudante faz. Você vive para estudar, você teoricamente não trabalha, você só estuda. Claro que nós sabemos que a vida real é muito diferente, mas a ideia da origem da palavra é essa. O seu objetivo de vida é o estudo, é o aprendizado. Por isso, gakusei. Depois a gente tem aqui a palavra ko, né? Na verdade, o kanji ko, que significa escola. Esse ko que nós temos aqui, ele tem a ideia de escola. Você não vai usar esse ko sozinho, esse kanji sozinho para você referir à escola. Vamos ter aqui, por exemplo, a palavra gakko, que significa a escola em si. Por exemplo, se você falar, eu vou para a escola, é gakko, não é só ko. Esse ko é um kanji que tem ideia de escola e você vai usar em outras palavras para você poder falar escola disso, escola daquilo, jardim da escola, etc. Você vai poder usar para se referir a palavras que têm a ver com escola, ok? Mas não é escola sozinho, esse ko. Você tem que falar, por exemplo, gakko, para se referir à escola com o kanji
de aprender e o de escola. Esse escola, quando eu falo, o prédio se refere muito à estrutura física da escola. É o lugar que você aprende, gakko, gakko. Depois nós temos aqui o kanji de ensinamento, kyo. Esse kyo, ele não é usado sozinho. Você vai usar com outras palavras, por exemplo, tem com katakana junto, Kiristokyo, que é o ensinamentos de Cristo, aí é usado para falar de religião católica, né? Kristokyo. Nós temos kyo e nós temos kyoshitsu aqui embaixo. Kyoshitsu, que é sala de aula. O primeiro kanji é esse de ensinamento e o shitsu é de aposento, espaço onde você vai estudar. Então, kyoshitsu é a sala de aula. Nada mais, nada menos que a sala de aula. E nós vamos ter aqui também, com esse kanji, o verbo oshieru, que é ensinar, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem procurar oshieru e vocês vão ver que é exatamente com esse kanji. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de vocabulário com kanji. Se você tem um tema que você gostaria de sugerir, coloca aqui nos comentários. De repente, numa próxima aula, numa aula futura, eu faço o tema que você pediu. E também, gente, lembre-se que eu estou com o Clube do Kanji aberto para vocês no Telegram. Todos os dias vocês podem ver palavras novas, vocabulário, explicação que eu faço usando mangá. Então, se vocês querem participar, é totalmente gratuito. O link está aqui na descrição, Clube do Kanji, para vocês poderem clicar e acessar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!